primeiro capítulo do livro O Coração do Homem, de Erich Fromm, em que ele pergunta: o homem é lobo ou cordeiro? Vamos tentar fazer uma reflexão a partir da seguinte questão: por que se instala a indiferença? A indiferença internalizada como perda, ela não é muito simples da gente pensar. Existem questões sobre a nossa tradição científica e filosófica que contradizem o corpo e a mente, a biologia e o psiquismo. E o psiquismo, no que vamos defender hoje aqui, ele não é uma névoa mística, nem um fantasma que habita o nosso corpo. Quando pensamos em psiquismo, somos levados a pensar em algo metafísico, uma explicação que nos leva a uma noção equivocada do que realmente é o psiquismo. E ele é um sistema de redes neurais que se conectam entre si e que se constitui desde os primeiros dias de gestação até aproximadamente 3 anos de idade, mas que se desenvolve ao longo da vida. E quando a gente pensa na questão da indiferença como um vácuo psíquico, geralmente temos a ideia de algo mais abstrato ainda, É como se fosse a alma que deixou do corpo, e que não consegue mais lembrar, E isso é relato de pessoas, que dizem que é como se a minha alma tivesse saído do corpo. Então ali existe um buraco, ali existe uma falta de significação. Na compreensão clínica do discurso do paciente, a gente entende isso como sendo uma verdade. Mas como psicanalista e como pesquisador da psicanálise social, nós não podemos pensar assim, como algo sendo metafísico. Então, a constituição e o desenvolvimento são dialógico entre o orgânico e uma falta estabelecida, e é nesse ponto que vai se estabelecer o vácuo, e isso se dá desde antes da concepção. Então a gente tem que pensar que existe um problema de conexão entre sistemas neurais, e que se estabelece mesmo que a gente tentasse refazer essas conexões, nós fracassaríamos, porque não existe caminhos por ali, não existe caminhos neurais por ali, e o que a análise pessoal e o que o trabalho na clínica poderia fazer é criar novas redes de significações a partir da existência desse sujeito. Mas Georges Canguilhem vai nos alertar que definir o psiquismo apenas como redes neurais, seria um reducionismo biologizante. Então, o normal e o patológico para ele, em psiquiatria, que ele diria que em psiquiatria não são apenas dados, mas são julgamentos de valores. E a experiência do vazio tem uma dimensão existencial que escapa à neuralidade, ou escapa à biologia. Só que quando a gente está diante do cliente, diante do paciente, diante da pessoa que vive esse vazio, a gente vai perceber que não é bem assim. Existe uma historicidade, existe um sistema de valores, mas existe um sofrimento ali, que ele vai além de somente questões de linguagem ou somente questões subjetivas e abstratas. Existe uma questão ali que é biologia. Segundo o professor Marty Teicher, esse vazio seria uma cicatriz, e o abuso, o abuso e a indiferença ou a negligência deixariam cicatrizes que nunca curariam, porque elas estão marcadas. Então o vácuo psíquico não seria apenas uma abstração, um trauma criado pelo cliente.
um trauma criado pela pessoa, mas é um reflexo no corpo, né? Que esse corpo não se desenvolveu plenamente e que a amígdala não se desenvolveu plenamente, né? Então a gente poderia dizer que teríamos para explicar como que se constitui esse vácuo, para nós afirmar o que seria um psiquismo, né? A gente teria que dizer que existe uma condição de possibilidade biológica, né? Uma história de constituição complexa e processos dinâmicos de desenvolvimento. Então, o primeiro seria a condição de possibilidade biológica. Existe um aparato, né? Existe um corpo, existe um animal ali, né? Um animal, uma biologia, que vai se constituir como um humano, né? Então, essa é a questão mais importante dentro dessa análise, né? Se não existir processos de significação, esse corpo ele vai ter algumas demandas não cumpridas, e aí vai existir algo, né, na constituição complexa dessa história, né, que não inicia no nascimento, é um roteiro criado antes mesmo do nascimento, né? Então, processos de constituição que estão lá no casal, na biologia dos pais, né, no ambiente intrauterino, né, e depois nos eventos gestacionais e nos eventos que vão ocorrer ao longo da vida dessa pessoa, né? Então, não existe uma abstração, não existe um trauma abstrato, existe uma marca de significação em redes de significações que a gente pode muito bem verificar, por exemplo, na atrofia da amígdala, né? E na dificuldade e na questão da conexão ali do corpo caloso. Então, mas para além dessa biologia, né, existem processos dinâmicos de desenvolvimento, né, que vão fazer com que o significado emerja, né, e a emersão, o surgimento do significado, ele não se dá pelo cérebro, e sim pela a dinâmica da interação desse organismo com todos os processos existenciais que existem, que a gente pudesse nomear. Então, assim, existe uma história constitutiva, um ambiente natural e simbólico, né? Então, assim, não é tão simples quanto a gente afirmar que existe apenas uma biologia ou apenas um ambiente, né? Talvez a questão mais importante, até aqui pelo menos, é que quando pensamos em significado, muitas vezes a gente cai na ideia que esse significado ele vem de uma pura abstração, né? Que a rede de significação ela é uma névoa, né? Uma névoa da alma, né? Ou que é uma produção do cérebro, e quando na verdade a significação ela é uma produção da experiência de percepção do próprio corpo e do corpo em movimento e de toda a história que é percebida, né? Então, assim, a experiência real vivida por aquele corpo, e não apenas algo que se produz ou no ambiente ou produzido pelo cérebro. Então, assim, essa interação entre toda a complexidade humana, né, de um animal que como possibilidade de se tornar humano, né? Então, pensar que sem o orgânico, pelo menos até o momento, não tem como existir significação, né? Porque senão cairíamos na metafísica da alma que vem de um lugar e que se instala no corpo na hora da concepção, né? Mas pensar que existe um desenvolvimento da pessoa em ambientes que favorecem a possibilidade desse humano existir. Então, para Erich Fromm, existe uma dialogicidade na sua concepção de humano,
né, que é sociobiológica e não pode ser produzida não pode ser produzida apenas pelo ambiente e nem apenas pela biologia, mas é uma dinâmica entre os sistemas que ocorrem nessa biologia, internamente nessa biologia, e nos sistemas que ocorrem no ambiente natural em que esse indivíduo habita. Né? Então, o que podemos pensar é que a configuração atual da sociedade tem deixado os indivíduos num estado permanente de alerta. Né? E aí a gente vai pensar de como está se produzindo a cultura de ódio e como que isso se organiza a partir da indiferença, né? A partir desse corpo que não consegue produzir o outro como diferente, né? E não consegue produzir a diferença. Né? E aí, como não existe essa cognição, como não existe essa possibilidade, a obediência se torna um mecanismo de fuga, né? Um mecanismo de perda da liberdade, né? Formada numa dinâmica dialógica, né? Que nos traz a ilusão de uma certa escolha, né? Quando na verdade existem necessidades emocionais e necessidades psíquicas que nunca vão ser atendidas porque não existem redes de significação que possibilitem essa capacidade desse indivíduo, desse sujeito, se tornar algo que não aquilo, né, que está determinado por uma certa biologia. Né? O que se pode perceber, né, é que essa cicatriz ela vai determinar alguns fatores, né, que são difíceis de modificar. E por isso que vemos que pessoas que entram num sistema patológico e a partir daí não conseguem sair desse sistema patológico e adoecendo ao longo da vida várias vezes. Né? Então, quando olhamos para a questão psicanalítica, na psicanálise social e de uma forma ampla e não mais a partir do indivíduo, e a gente vai perceber que existiu sempre líderes que eram lobos, né? E que fomentavam guerras, massacres e crueldade. Mas se olharmos para o cotidiano, a gente vai ver que as ovelhas, né, obedecem e seguem esse discurso não por medo de discordar, mas sim pelo medo da perda do laço social. Né? A preocupação do Fromm não está sobre se existem mais lobos ou mais cordeiros, né? Mas está na perspectiva de pensar como se constitui o homem médio e como que esse homem médio está sob influência de um ambiente que orienta o seu caráter. Né? Fromm argumenta que na maioria das vezes os homens são cordeiros, né? Onde o problema não é a maldade intrínseca, mas sim a capacidade de sugestão. Né? Essa capacidade de ser sugestionável, né? É o que presenciaríamos na clínica, as disfuncionalidades dos laços. Né? Então, esses laços que não se constituem, né, vai ter uma perda que vai ser perseguida ao longo da vida. Né? E dentro disso, algumas questões vão se formar, né, a partir dessa indiferença, né? Porque a diferença não se constitui como sendo uma alteridade ali, como sendo um objeto que produz a alteridade. Eu sou, você é. Né? E o outro chega a mim. O outro cai na indiferença por causa que não existe ali nada que possa significar. O medo de ficar sozinho, então, faz com que a liberdade, né, que poderia se constituir, né, e a independência desse sujeito
ela se torne algo insustentável, insuportável. E a maioria das ovelhas, né, vão se render à minoria dos lobos, né? Então o mal não seria feito por pessoas psicopatas, mas seria feito por uma massa, né, orientada por um tipo de orientação de caráter, né, pelo medo da perda do laço, né, porque ser independente seria se tornar algo fora desse rebanho, né? Então a liberdade, ela seria aí a liberdade de ceder, né? De ceder a própria autenticidade. Então a escolha está em ceder a autenticidade e se reproduzir dentro desse grupo, né? Então o discurso de ódio e a lógica de matilha, né, ela transforma ovelhas em caçadoras, né? E quando o lobo aponta o alvo, todos vão seguir a matilha, né? Então as questões que a gente vinha discutindo anteriormente, né, sobre a família como núcleo de significação do sujeito e como de integração desse sujeito, né, ela está sofrendo, né? E quando um pai ou uma mãe são negligentes autoritários, né, eles tornam esses sujeitos pessoas que vão ter uma referência de afeto negligente autoritário, né? E a projeção de toda essa negligência, de todo esse autoritarismo, seria esse líder autoritário que todos seguiriam, né? Então, nesse ponto, a indiferença da Constituição se encontra com aquilo que Erich Fromm fala sobre se somos bons ou maus, né? Se somos cordeiros ou se somos lobos, né? E aí ele vai dizer que a questão não é bem assim, né, que se resolve, mas existe um ambiente que capacita ou o amor à morte, a necrofilia, ou o amor à vida, a biofilia. E dependendo dessas orientações, nós estaríamos numa síndrome de decadência ou de crescimento. Erich Fromm afirma que o crescimento ele faz parte da natureza, né? Mas existem formas de bloquear esse crescimento. E aí nós teríamos uma síndrome de decadência. Então, a necessidade de revermos como o ambiente social tem influenciado na nossa indiferença também possibilita que a gente veja se somos lobos ou cordeiros, né? Ou se estamos apenas seguindo a matilha ou se estamos seguindo a massa em direção à decadência, né? Então, pensar sobre isso é pensar se podemos desenvolver de alguma forma a síndrome do crescimento a partir do amor à vida, tema da nossa próxima.